deixo registrado aqui com você que eu já conheci o canal já me foi útil várias vezes, já me trouxe entendimentos, conhecimento dos guias, já me trouxe muita informação, e logo que ela me falou, logo que ela comentou dessa possibilidade, eu já me coloquei à disposição. Melhor ainda que Pai Bento se mostrou interessado, me intuiu a estar aqui, a trazer as coisinhas dele para cá e ele fazer esse diálogo com vocês. Que assim seja. Zifio, seja um lago, Zifio. Se visie, Zifio, se entenda como sendo um lago. Se alguém jogar uma pedra no lago, Zifio, ele vai ondular, Zifio, ele vai ser perceptível. Se alguém jogar uma pedra numa corredeira, Zifio, se não dá nem para perceber que tem uma pedra caindo ali. Se alguém se alguma árvore derrubar uma folha, Zifio, num lago, Zifio, se vai se perceber. E o que acontece, Zifio, quando se joga uma pedra num lago, se joga uma folha no lago, Zifio? Ela balança o espelho do lago e em poucos minutos, Zifio, se for muito forte, em poucos minutos, o lago já está calmo de novo, Zifio. Então, Zifio, a gente tem que se vigiar, tem que se conhecer, Zifio, seja espírito, desencarnado, seja um espírito que está obsidiando algum irmão, ou seja um médium que está precisando de ajuda, que está precisando se livrar de alguma demanda, Zifio. É importante que você saiba quem você é, que você se conheça e se enxergue como esse lago. Assim, qualquer pedrada, Zifio, qualquer balançar, se percebe, se harmoniza, se acalma. Salve Deus e graças a Deus. Salve a sua luz. Bom dia, né, Chico? Graças a Deus. Ai, aí, vou, graças a Deus. Um prazer estar aqui na presença do Senhor, viu, Chico? Sim. Graças a Deus. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Se precisar um minuto para acender Claro que ponto sim, aqui, vou ficar à vontade, graças a Deus. sabe a sua luz, né, Zifio? Sabe toda a espiritualidade que se apresenta nesse local, Zifio? Salve. Zifio, se eu estou falando numa altura boa, Zifio? Tá bom, vô. Graças a Deus. Então, Zifio, se vamos prosear, né, Zifio? Vamos. Que é para isso que a gente veio aqui hoje. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Se pode me chamar de Senhor Preto Velho Pai Bento, Zifio? Preto Velho Pai Bento. Isso, Zifio. Qual que é a atuação da sua falange? Zifio, a nossa falange, a gente atua principalmente no trabalho de curador, né, Zifio? A gente faz um trabalho de curador e também faz um trabalho de proteção de vocês que estão aqui nesse plano aqui, né, Zifio? Estão aqui nessa matéria, Zifio. Sim, senhor. E como que é o seu trabalho dentro da Umbanda? Bom, Zifio, se dentro da Umbanda, Zifio, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho de caridade, né, Zifio? Um trabalho que a gente utiliza da mediunidade dos cavalos, Zifio, daqueles cavalos que estão aí preparados para estar atuando dentro do trabalho ritualístico dessa religião que é a Umbanda, né, Zifio? Sim. Então a gente faz esse trabalho através da caridade, Zifio. A gente faz esse trabalho onde a própria pessoa que está precisando se trabalhar o curador, Zifio, se trabalhar a proteção, se o próprio universo, o próprio
Deus Santíssimo, Zifio, se encarrega de trazer essas pessoas para sentar no topo na frente desse velho, né, Zifio? Se senta no topo, Zifio, e faz esse conversador. Esse velho, ele pode trabalhar dentro da Umbanda, Zifio, de várias maneiras, né, Zifio? De várias maneiras. Então, a maioria dos trabalhos, o velho faz com as palavras, Zifio. O velho faz com o conversador, com a prosa, Zifio. Mas o velho também faz trabalho com silêncio, viu, Zifio? Então, o velho consegue estar ajudando as pessoas e também ajudando o próprio velho, viu, Zifio? Porque a gente que trabalha dentro da caridade da Umbanda, a gente ajuda os outros, mas a gente também está se ajudando, viu, Zifio? Cada um que senta no topo, na frente desse velho, ensina um pouco pro velho, deixa o velho um pouco melhor, né, Zifio? Faz o velho crescer um pouco também. Então, é realmente um trabalho, né, Zifio? Porque a gente já recebe o nosso pagamento na hora, né, Zifio? Graças a Deus. O senhor trabalha também em outras religiões com essa ou com outras roupagens? Zifio, o velho vai trabalhar, assim como outras entidades, né, Zifio? Ele vai trabalhar aonde tiver necessidade dele trabalhar. Então, o Zifio, às vezes, esse menino aqui, às vezes, também vai conhecer outro lugar, vai conhecer outra religião, né, Zifio? Vai conhecer outros trabalhos que são feitos por aí. E o velho vai estar lá com ele, né, Zifio? Se o velho tiver a oportunidade de estar ajudando alguém em qualquer outra religião, o velho não vai abdicar desse trabalho. Zifio, é importante, Zifio, que vocês aqui nesse plano, vocês tenham o entendedor, Zifio, de que a religião é algo desse plano aqui, Zifio. É algo desse plano aqui. Do lado aqui do lado de cá, Zifio, existe sim essas divisões, mas essas divisões elas são para vocês aqui nesse plano, Zifio. Se do lado de cá o que existe é a caridade, Zifio. O que existe é a caridade, o que existe é o amor, independente do lugar onde a gente vai, Zifio. Então se o menino for até uma igreja evangélica, Zifio, e lá ele tiver a oportunidade de estar aprendendo alguma coisa com esse velho dentro daquele lugar, Zifio, por que o velho não vai ajudar o menino? Porque o menino está em outro lugar. O velho ajuda assim, Zifio. Se o menino for num centro espírita, ele vai aprender lá também com o velho, Zifio. Talvez o velho use outra roupagem, né, Zifio? Porque Zifio já tem aí estrada, né, Zifio? Já é sabedor de que, na verdade, isso daqui, essa forma da gente se apresentar é nada mais do que uma roupagem, né, Zifio? É uma forma que a gente encontra, Zifio, de passar aquilo que a falange, Zifio, de passar aquilo que a entidade quer passar para o médium e para aquele que vai sentar na frente do topo do velho quando for tomar uma consulta, quando for tomar um passe. Então, isso daqui é uma roupagem, Zifio. Eu posso te apresentar para o menino de várias outras maneiras, posso te apresentar para você também, Zifio, de outra maneira, ou para cada um daqueles que quiser conversar com o velho. Não necessariamente o velho vai estar sempre sendo esse velho que você está vendo aqui na frente desses olhos aí, viu, Zifio? Qual que é o papel da fé no dia a dia, né? Não só do adepto na Umbanda, mas de qualquer religião? Zifio, a fé talvez seja a força mais potente, Zifio, que vocês têm para usar nessa terra. É através da fé, Zifio, que esse velho faz curador. É através da fé que qualquer um pode atingir o curador que necessita, viu, Zifio? Todo mundo vem aqui a essa terra, né, Zifio? Precisando passar por várias situações, Zifio, para encontrar os seus devidos curadores, Zifio. Quando eu falo curador, se não pense só nessas doenças que são doenças do corpo, viu, Zifio? Eu se falo curador, eu se falo o curador de tudo, Zifio. Se curador da alma, se curador da mente
e o curador do corpo também. Mas se vocês vêm para esse lugar, vêm para esse plano, vêm para essa dimensão, vêm para esse local aqui, que alguns vai dizer que é se de prova e de expiação, se na verdade é para receber esse curador, é para encontrar se a evolução, para encontrar o seu caminho, a sua missão, e se o caminho de cada um vai ser diferente do outro. E a fé, filho, é a arma mais forte que vocês têm para se trabalhar aqui. Através da fé, filho, se tudo é possível, através da fé se consegue tudo. Já se disse há muito tempo, já está escrito em livro aí, né, Zifio, que a fé se move montanha. Se a fé for bem utilizada, Zifio, ela pode realmente mover uma montanha. Agora é importante, Zifio, que ela seja bem utilizada, que a fé também pode ser muito mal utilizada, Zifio. A fé, ela tem dois lados que nem uma espada, Zifio. Ela pode cortar tanto para um lado quanto para o outro lado, Zifio. Então, se é importante que se saiba usar essa fé, Zifio, se saiba chegar a um bom trabalho com essa fé. Por isso que é importante que cada um dos médiums que realize esse trabalho, Zifio, e estudar, né, Zifio? Fazer o estudador que os velhos mandam, fazer o estudador que os índios mandam, fazer o estudador que os moços mandam. É importante, Zifio. É importante se estudar, é importante se entender, Zifio, e esse velho se fala assim, mas é se entender mesmo, Zifio, se olhar tanto para fora quanto para dentro, Zifio. É que nem esses olhos desse velho aqui, viu, Zifio? Um deles fica olhando sempre para dentro, Zifio, e o outro é que olha para fora. A gente não precisa ter dois olhos olhando para fora a todo momento, não, viu, Zifio? Sim. É importante a gente estar com o olho dentro também e fazer o entendedor, né, Zifio? Fazer o entendedor do que se passa no seu corpo, Zifio, do que se passa na sua cabeça, Zifio, do que se passa nesse coração. Se é importante fazer esse entendedor, porque uma coisa reflete a outra, Zifio. O que acontece em volta do Zifio, acontece dentro do Zifio. E Zifio tem que saber fazer esse entendedor, saber fazer essa ligação e usar a fé, usar aí toda a alma, toda a força da fé para conseguir encontrar realmente aquele objetivo maior, aquela missão maior, que cada um vai ter a sua. Tem um que vai ter uma, tem um que vai ter duas, tem outro que vai ter três. Então, Zifio, cada um é uma pessoa, né, Zifio? Cada um vem aqui para essa terra com um objetivo, com uma forma de viver, e a fé é que vai ajudar a fazer toda essa manutenção, a fazer todo esse trabalho ao longo da caminhada e do caminho de cada um, Zifio. O que o Pai Bento poderia dizer sobre a mediunidade e sobre a necessidade de desenvolvimento mediúnico? Essa é uma questão, né, Zifio, muito retratada nessa religião que é a Umbanda. A religião de Umbanda, ela foi firmada nesse plano, Zifio, através da mediunidade de alguém, né, Zifio? Zifio já sabe que quem veio para esse plano aqui foi um caboclo, né, Zifio? Foi um homem forte que veio para trazer através da mediunidade de uma outra pessoa que estava já nesse plano aqui, nesse plano dos encarnados. Se tem muita casa aí, se tem muito lugar que se vai dizer que nem todo mundo se é médium, que nem todo mundo consegue fazer isso, que mediunidade, né, Zifio? Para esclarecer, mediunidade nada mais é do que se fazer essa ponte entre o que é o plano espiritual, entre o que é o plano dos espíritos, das entidades, das intuições, das inspirações, enfim, com esse plano físico que vocês têm aqui. Então, esse mediunidade, ele na verdade é para todos, enfim. Toda criança, ela já nasce com as sensibilidades, enfim, que às vezes não se perdura, enfim, não se caminha com a mesma pessoa até o final da vida.
mas todo mundo se nasce já com entendimento do que é o plano espiritual. Uma criança sabe olhar para as coisas com olhos que talvez os adultos de hoje, né, Zifio, talvez não consigam enxergar, mas essa mediunidade, ela acompanha cada um. É claro, Zifio, que como eu disse a você, que se esse velho aqui pode vir aqui e se apresentar de uma maneira para esse menino, se apresentar de uma outra maneira para você, se apresentar de uma outra maneira para o próprio menino, Zifio. Então essa mediunidade, ela também pode ser apresentada de várias formas, Zifio. Se a arte, Zifio, que vocês fazem aqui, se a música, se a poesia, se as pinturas, Zifio, se é uma forma de mediunidade, se há uma maneira que a gente do lado de cá encontra em algumas pessoas, Zifio, que às vezes nem sabe se é médium, de trazer algo para esse mundo que vai poder ajudar alguém, que vai poder encaminhar alguém que está perdido, Zifio. Então, a mediunidade, ela pode ser apresentada de várias formas, Zifio. E se a necessidade de desenvolvimento, Zifio, esse é um assunto bastante interessante, Zifio, porque tem gente que vai dizer aí que se você tem essa mediunidade, como é que eu posso dizer, Zifio, essa mediunidade se aflorada, Zifio, se tem essa mediunidade se apresentando com mais intensidade, Zifio, se vai dizer que essa pessoa, se não for para um centro de umbanda, ou se não for para um barracão de candomblé, ou se não for para um benzedor, alguma coisa, se vai ter algum problema de perseguição dos guias, se o guardião do menino que não se desenvolve vai estar pegando ele e fazendo coisa ruim com ele. Zifio, se está fazendo coisa ruim, se não é bem se um guardião, né, Zifio? Se é guardião, você tem que guardar, né, Zifio? Se é guardião, vai ter que guardar. Se é velho, se é o preto velho que vem para trazer a mensagem, para aconselhar, para dar sabedoria, tem que fazer isso, Zifio. Não se tem que puxar pé de menino nenhum, porque o menino está vivendo no mundo, né, Zifio? E vocês que estão vivendo no mundo, Zifio, estão vivendo no mundo, né, Zifio? Estão vivendo no mundo, e se é muito complicado para a gente estar julgando do lado de cá, porque a gente vê tudo de uma maneira diferente, que vocês não estão vendo aí. Então, a gente já teve aí, já viveu esse tipo de experiência, Zifio, e pode voltar a viver um outro momento, quem sabe, mas sabe-se que quando a gente vai descer para a matéria, Zifio, se vai descer para um corpo de carne, Zifio, se a gente fica sujeito a todo tipo de vibração, Zifio, desde a mais densa até a mais sutil. Então, se é difícil a gente estar julgando, e não se deve se estar julgando o outro. Agora, se eu posso dizer para aquele menino que estiver ouvindo esse velho, e se estiver precisando de um desenvolvimento, se estiver precisando se trabalhar, se estiver fazendo o conhecedor da mediunidade que se acompanha, Zifio, é que o desenvolvimento, ele primeiramente, Zifio, ele tem que se dar por você mesmo, Zifio. Ele tem que se dar pelo seu auto-entendimento e pelo seu auto-conhecimento. É importante, sim, se desenvolver, principalmente aqueles que têm essa mediunidade mais aflorada, se desenvolver para não ficar à mercê, Zifio, de toda a energia que está rodando nesse mundo aqui. Então, é importante se desenvolver para si, é importante se desenvolver para se conhecer, para poder sentir o melhor, o seu emocional, Zifio, para poder sentir melhor o seu plano de ideias, Zifio, e poder saber qual é a real motivação, Zifio, de se ter vindo para esse plano. Qual é a real motivação de se estar aqui com o pé nessa terra fria, colocando os dedos em terra, Zifio? Porque cada um vem aqui com uma motivação, e não vai ser eu, não vai ser nenhum
dirigente espiritual de lugar nenhum que vai dizer para um ou para outros, enfim, qual é a verdadeira missão, qual é o verdadeiro objetivo dessa encarnação de um ou de outros. Enfim. Só quem pode se descobrir é a própria pessoa e através desse desenvolvimento, seja ele num centro de Umbanda, seja ele num barracão de Candomblé, ou seja ele a pessoa escrevendo num livro e ouvindo os próprios pensamentos e ouvindo as próprias emoções, enfim. Isso já é por si só um desenvolvimento, isso já é por si só uma forma de fazer o conversador com os guias que acompanham, já é por si só uma forma de se estar autoconhecendo, se estar autoentendendo. E quando uma pessoa se autoconhece, quando uma pessoa se autoentende, Zifio, se ela pode ajudar muito mais aqueles que os rodeiam. Se fez entender? Sim, senhor. Como a gente tem o discernimento, Pai Bento, na hora do desenvolvimento mediúnico, se sou eu ou se há o espírito? Zifio, essa é uma questão que assombra, né, Zifio? Assombra, acho que cada um daqueles médios que está começando. E às vezes assombra até aqueles que já têm muito tempo aí de trabalho, né, Zifio? Que é importante, Zifio, você se conhecer. Quando você se conhece, eu vou parecer um pouco repetitivo, Zifio, mas a mironga do Preto Velho ela também se dá através das palavras e através da repetição. Então, Zifio, quando você se autoconhece, Zifio, quando você chega ao entendimento do que é você, Zifio, vai ficar muito mais fácil você saber o que é você, o que é o guia espiritual trabalhando. Então, Zifio, autoconhecimento, essa é a chave para um bom trabalho mediúnico, para um bom trabalho de qualquer um dos tipos de mediunidade, Zifio, porque uma coisa é se trabalhar aqui com a incorporação, Zifio, se trabalhar recebendo uma espiritualidade, uma entidade ou qualquer uma energia que queira se apresentar na matéria, Zifio. Mas se muitas vezes as pessoas recebem intuição, recebem o conhecimento, recebem o entendimento dos guias por outras mediunidades, Zifio. E a pessoa às vezes não consegue perceber se é ela ou se é o guia, mas a principal forma de você se sentir bem com esse trabalho, Zifio, se sentir melhor com o que você está fazendo, Zifio, é você ter a consciência, Zifio, do que você está fazendo. Você está fazendo é por bem, o que você está fazendo está ajudando alguém, o que você está fazendo só está levantando o seu ego, Zifio. Então, se você está ajudando alguém, Zifio, esse é o mais importante, Zifio. É mais importante até do que você saber se é você, ou se é um guia, ou se é um caboclo, ou se é uma criança, um preto velho. Então, Zifio, é mais importante você estar firmado, Zifio, você estar cravado, Zifio, com força no que é a caridade, no que é o bem. A pessoa que fica pensando muito no que, se sou eu, se sou o guia, se é um quiumba, se é um espírito que está atrapalhando minha vida, Zifio, se acalma a mente, Zifio, se acalma a emoção, porque a mente e a emoção é que vão te dizer, é que vão te dar o equilíbrio, Zifio, para ter o entendedor de quem é que está trabalhando com você, de quando você está fazendo o bem por si só, que é uma coisa maravilhosa, e de quando alguém está te ajudando a fazer esse bem ao próximo, Zifio. O importante é você estar fazendo bem a você mesmo e também fazendo bem ao seu próximo, Zifio. Qual que é a importância das oferendas e como devemos usá-las sem agredir a natureza? Essa é um perguntador, Zifio, muito importante, muito importante. Se às vezes os médios se acham que vai agradar, Zifio, o santo dele, se vai agradar as entidades dele, se vai agradar os orixás dele, fazendo uma oferenda cheia de coisas, Zifio, cheia
de coisas que são coisas mundanas, e jogando no meio do mato, e jogando essas coisas no meio do mato, jogando um barco no meio do mato, para que mãe Iemanjá use esse barco cheio de garrafa, de tampinha, de perfume, Iemanjá. É um perguntador até bem propício, Se Zifio compra uma garrafa de água, e se bebe a água, o Zifio vai ficar andando com a garrafa para cima e para baixo, Não, senhor. Vai fazer o que com a garrafa, Zifio? Dispensar. Então, No lixo, né? Então, Zifio, por que dá a garrafa para Iemanjá, Zifio? Por que dá o plástico, Zifio, da flor para Iemanjá? Se faz o entendedor, Zifio, de que se a manifestação divina de mãe Iemanjá, Zifio, e se eu estou falando de Iemanjá é porque a gente está próximo aqui da data que se fez esse tipo de trabalho, né, Zifio? Mas se mãe Iemanjá vai utilizar aquela energia, se mãe Iemanjá é a manifestação, se manifesta, Zifio, nesse plano, através das águas salgadas, Zifio, se através desse oceano, por que é que vai sujar o oceano com plástico, com barco, com o que for, Zifio? Então, Zifio, é importante sim a oferenda, Zifio, e ela é muito mais importante para vocês que estão aqui nesse plano do que propriamente para Iemanjá, Zifio. Então, é importante, Zifio se deve se sentir de fazer uma oferenda a um orixá, a um guia, mas Zifio, se não precisa sujar o reino desses orixás, se não precisa deixar o Oxóssi mais sujo quando se for para a mata para bater cabeça a ele, se não precisa deixar Iemanjá mais suja quando se for até a paia, Zifio, para bater cabeça a ela. Zifio, se pode fazer um oferecedor, se pode se firmar ali, se pode jogar um perfume na areia, Zifio, mas traz tudo que não vai servir para Iemanjá, Zifio. Se traz tudo aquilo que não serviria para você depois de usar o perfume, Zifio. Você não vai usar o vidrinho, né, Zifio? Se já usou o perfume, você vai fazer o que com o vidrinho, Zifio? Você vai também jogar fora, né, Zifio? Sim. Zifio pode pegar esse material que não vai fazer nada de bom, Zifio, só vai usar. Pode pegar esse material, se ajuntar, Zifio, agradecer, botar o joelho no chão, rezar e jogar ele em algum lugar onde ele vai ser dispensado corretamente, né, Zifio? Sim. É muito mais benéfico, Zifio, muito mais de bom coração se fazer uma oferenda limpa, Zifio, uma oferenda que vai deixar nesse primeiro plano, Zifio, que é o plano material, o plano onde cada um de vocês se encontra, o ambiente de Iemanjá, um ambiente mais limpo, o ambiente de Oxóssi, um ambiente mais limpo, o ambiente de Xangô, um ambiente mais limpo, e assim por diante, cada um desses orixá maravilhosos que acompanha cada um de vocês nesse plano, Zifio. Então, se esse velho pode trazer um pouco de informação, Zifio, é importante sim a oferenda, Zifio. Faça a oferenda, Zifio. Faça aquela oferenda se quiser fazer no reino que quer oferendar, se quer fazer uma oferenda para Oxóssi na mata, se faça, mas se não deixe lixo, Zifio, se não deixe aquilo que não presta para aquele lugar, aquilo que não é daquele lugar, Zifio, naquele lugar. E se quiser fazer em casa, Zifio, se pode fazer em casa também, Zifio, se se sentir à vontade, se sentir bem, se isso não for trazer nenhum malefício para você, nem para ninguém na sua casa, se pode fazer em casa. E também da mesma forma, Zifio, se recolher no final aquilo que não vai servir para mais nada, Zifio, e se jogar e se descartar da maneira que tiver mais as mãos, né, Zifio? Mas se é muito importante, Zifio, preservar tudo isso que vocês estão vendo aí, Zifio. Toda essa manifestação divina, Zifio, é muito mais gratificante. A oferenda maior que você pode fazer para qualquer um do orixá, Zifio, é proteger a manifestação física daquele orixá. Se você ama Iemanjá, se proteja as praias, se proteja os matos. Se você ama Oxóssi, se proteja as matas, se proteja os rios. Se você ama Oxum, se proteja Xangô, se proteja as pedreiras. Se você ama Xangô, então se protegendo essa natureza, Zifio, é a maior oferenda que um orixá pode querer
de qualquer devoto, de qualquer adepto, de qualquer fio que queira oferendar a seu pai, a sua mãe, se faça isso, Zifio. Graças a Deus. Pai Bento, como se dá o processo de cura espiritual? Zifio, esse processo, Zifio, de cura espiritual, se é o trabalho desse velho, se dá por vários mecanismos, viu, Zifio? Se dá por várias formas. Para a gente falar um pouquinho sobre a cura espiritual, Zifio, primeiro a gente entender o que é a doença, né, Zifio? Então, para ter o curador de uma doença, a gente precisa primeiro entender como é que a doença ela se instala. Como eu já havia mencionado, Zifio, a doença, Zifio, ela nem sempre é física, né, Zifio? A gente tem facilidade de ver aquela doença que está mais visível, mais palpável aos olhos. Como eu falo assim, eu estou dizendo aqui nesse plano, Zifio, aqui nessa matéria, as pessoas só vão se dar conta de que estão doentes, Zifio, quando a coisa aperta, quando a coisa realmente tá mais densa, Zifio, se está nesse plano físico. Mas a doença, ela na maioria das vezes, Zifio, ela não se surge aqui. Ela se surge nos planos que são tidos como os planos mais sutis, Zifio, são tidos como os planos de menor densidade. Então, Zifio, a matéria, Zifio, é só um dos aparelhos que cada um dos espíritos divinos que se encontra encarnados, Zifio, tem. A matéria é só um desses aparelhos. Para a gente entender a doença, a gente entender que a gente é muito mais do que um corpo, Zifio. O espírito, Zifio. E quando eu falo a gente, eu estou me incluindo nisso, Zifio, porque mesmo quando eu não estou montado no cavalo, Zifio, eu também estou em um corpo, Zifio. E esse corpo também é só um corpo. Um corpo astral, um corpo mental, um corpo físico. São vários esses aparelhos, Zifio, esses corpos que abrigam, Zifio, o espírito. O Zifio sabe o que é o espírito, Zifio? Ô Pai Bento, o que é o espírito? O espírito, Zifio, ele é a manifestação de Deus. A manifestação de Zambi, Zifio, é o espírito. E ele reside, Zifio, ele está dentro de cada um desses seres que habitam essa terra, sejam eles no plano material, Zifio, ou sejam nos planos mais sutis, Zifio. E a doença, ela vai surgir dessa maneira, Zifio. Ela vai surgir primeiramente nos planos mais sutis da matéria, Zifio. Porque tudo, na verdade, ainda é matéria, Zifio. Matéria pode ser sutil ou pode ser densa. Então, Zifio, às vezes a doença, Zifio, se não é uma doença do corpo físico, se não é uma doença que derruba a pessoa, mas se é uma doença que se está dentro da cabeça da pessoa, se é uma doença que está afetando, às vezes, o campo emocional, Zifio, de uma pessoa, e essas doenças, elas vão derrubando, Zifio, a vitalidade, Zifio, vão se diminuindo a capacidade energética, Zifio, vai se drenando a capacidade energética de cada um dos seres que estão aqui, e por fim, aí sim, Zifio, ela vai se instalar no corpo físico da pessoa, vai se instalar de alguma maneira nesse corpo mais denso, nesse corpo que é palpável, Zifio, que vocês, Zifio, conseguem tocar, conseguem ver, conseguem cheirar. Então, Zifio, a doença, ela começa em outros planos, Zifio, e ela pode ser percebida, Zifio, pode ser, como é a palavra, Zifio, pode ser descoberta, Zifio, às vezes sim, muito antes dela chegar a esse campo aqui, né, Zifio? Muito antes do Zifio se ter um câncer, né, Zifio? Essa é a doença que acomete muita gente hoje. Então, muito antes, das vezes, da pessoa se ter um câncer, já se pode perceber que se algo está errado, Zifio. Só que, Zifio,
quem é que presta atenção, Zif? Em si mesmo, Zif? Quem é que está olhando para si mesmo, Zif? Nesse mundo de hoje. Então a maioria das pessoas, se não para um minuto, Zif, para perceber o que o seu corpo está dizendo, se não para um minuto para perceber o que os demais corpos estão dizendo, Zif, seu corpo mental, Zif, ele é formado por tudo isso que o Zif pensa. Ele se forma, Zif, de cada pensamento, de cada intuição, Zif, de cada um dos ventos que passa nessa caçola. Então, Zif, quem é que para prestar atenção no que está pensando, Zif? Zif só pensa, vai pensando e passa um pensamento e passa outro, e se não vai dando atenção, e se vai passando, e às vezes esse pensamento não é um pensamento que vai trazer a luz, Zif. Não é um pensamento que vai trazer a paz. Não é um pensamento que se vai trazer a harmonia, Zif, espiritual para cada um dos Zif. E se esse pensamento não é um pensamento bom, Zif, ele vai se transformar, Zif, numa emoção que também não é boa, Zif. Ele vai trazer ao fio uma emoção que não é boa. Mas o Zif também não presta atenção na emoção, Zif. O Zif sente aquilo, às vezes chora, às vezes reclama, às vezes briga, Zif, e não percebe a emoção que está tomando conta do campo emocional do Zif. E um pensamento negativo vai trazer essa emoção, que também é negativa, e que por fim vai trazer algo negativo para o corpo físico do filho. Então, Zif, o trabalho de curador, Zif, o trabalho de curador que esses velhos faz, ele é um trabalho que não é feito nem sempre nesse plano aqui, Zif. Ele muitas vezes é feito nesses planos mais sutis, Zif. Se é feito a nível de pensamentos, Zif, se é feito a nível de emoção, Zif, para que as consequências aqui sejam o mais brandas possível, Zif. Nem sempre é possível se retirar uma doença do corpo físico com tanta facilidade. Mas se a gente retira essa doença, se a gente altera a forma de uma pessoa se identificar com aquela doença, se a gente consegue através do conversador, através da mironga, Zif, do preto velho, através da magia desses nego velho que desce aqui em terra para fazer o curador, Zif, a gente consegue muitas vezes curar e fazer até milagre na vida de uma pessoa, viu, Zif? Na verdade, Zif, eu até me falei aqui de uma maneira que é errada, porque a gente não consegue não fazer milagre. A gente consegue mostrar para a pessoa como ela pode fazer um milagre na vida dela. Esse aqui é mais importante. A pessoa ela tem que enxergar esse milagre, ela tem que entender o que é que está causando a doença dela e por que aquilo está acontecendo com ela. Quando a pessoa consegue se enxergar, Zif, consegue se ver não mais como vítima, Zif, não mais como um mero instrumento do acaso, Zif, a pessoa ela consegue ter as mudanças na vida dela, Zif, ter os mudadores na vida dela, que vai fazer com que ela encontre o caminho da saúde, Zif, o caminho da harmonia, o da paz e o da alegria. Como é que o o senhor ia falar mais alguma coisa? Não, Zif, só ia perguntar se fez entender. Isso, sim, senhor. Como é que o Pai Bento entende a Quimbanda? Zif, a Quimbanda, Zif, se a Quimbanda, Zif, se pode ter, Zif, eu já comentei com você que religião é algo para esse plano aqui, né, Zif? Sim. Que a religião ela é algo que traz algo para tentar dar o que as pessoas aqui se apegar. Na verdade, Zif, a religião ela é um rótulo. Se rotula as pessoas que fazem o ritual de uma maneira como a Quimbanda. Se rotula a pessoa que faz ritual com outra maneira, com outra entidade de Umbanda. Se rotula essas coisas. Mas se do lado de cá, Zif, se tem os trabalhadores, se tem as formas de se trabalhar, se tem as maneiras de se trabalhar. Mas se falando dessa Quimbanda, Zif, muita gente vai se perguntar, mas se é um preto velho quimbandeiro, então se é um preto velho que faz o mal. Se é um caboclo que é quimbandeiro, se é um caboclo que vai estar fazendo mal, se vai estar fazendo tanto mal quanto bem. Zif,
o mal e o bem, Zif, são dois polos da mesma linha, Zif. Eles estão diretamente ligados, Zif. Se uma entidade vem para fazer o mal, Zif, provavelmente não é uma entidade de luz, Zif. Mas a gente tem entidade trabalhando, Zif, tem espírito trabalhando com luz e sem luz em todas as religiões, Zif. Se tem casa que trabalha por bem, se tem casa que trabalha por mal, se tem médium que trabalha por bem, se tem médium que trabalha por mal, se tem pastor que trabalha por bem, Zif, se tem pastor que trabalha por mal, se tem padre que faz o bem, se tem padre que faz o mal, Zif, se tem todo tipo de religioso, todo tipo de religião, se tem o bem e o mal, Zif. E disso não se pode tirar. É muito difícil, Zif, uma religião poder se dizer, essa religião, Zif, se todo mundo se faz o bem, se nunca ninguém usou do ego, usou da vaidade própria para tirar proveito, Zif. Então, se a Quimbanda, Zif, ela é uma religião que se trabalha principalmente com a energia mais densa, Zif, com a energia mais elemental, mais terrena, Zif. Se tira as energias dessa terra, Zif, desses elementos físicos, desse elemento mais denso, para se ajudar o mundo espiritual de uma pessoa, para se ajudar o campo mental, se ajudar o campo astral de uma pessoa, o campo emocional. Então, Zif, a Quimbanda, na verdade, é uma forma de se trabalhar, Zif, uma forma de se trabalhar com os elementos dessa terra, com os elementos mais densos, Zif. Por isso, muita gente vai associar ao trabalho que é feito na esquerda, na Umbanda, né, Zif? O trabalho dos guardião, o trabalho de demanda de magia negra, Zif. Então, pode ser também, Zif, pode-se trabalhar a Quimbanda para magia negra ou para se desfazer uma magia negra, para se guardar de uma magia negra, mas se pode usar a Quimbanda para ter um entendedor também, Zif. Se pode usar os planos mais materiais, Zif. Eles são reflexo dos planos mais sutis, como um espelho, Zif. Se vai espelhando desde o mais alto até o mais baixo, Zif. Se são vários espelhos, tudo que está no alto vai estar aqui embaixo também, tudo que está aqui embaixo vai estar no alto também. E se a Quimbanda vai se trabalhar aqui no mais baixo, não sei se o velho conseguiu se fazer entender, Zif, se esse assunto da Quimbanda, Zif, se perde em muita confusão. E como eu disse, na verdade é um rótulo, então cada um vai dar ao rótulo o significado que quer. Mas o que esse velho, e esse velho não é o dono da verdade universal, Zif, mas o que esse velho se entende pela Quimbanda, Zif, é esse trabalho de retirar daqui de um elemento terrestre, de um elemento mais denso, Zif, a energia necessária, a vitalidade necessária para se fazer mudanças a níveis mais sutis. Pai Bento é um preto velho quimbandeiro? E se sim ou se não, conta um pouco da sua história, como chegou a ser o preto velho que o senhor é hoje. Zifio, dentro desse contexto de Quimbanda, Zifio, que esse velho tem um entendedor e falou aqui, se pode se dizer sim que Pai Bento se trabalha como um preto velho quimbandeiro, Zifio. Se muita gente vai rir, vai desentender, Zifio, porque não se acha que tem preto velho quimbandeiro fazendo cura. Não se acha que tem preto velho quimbandeiro que trabalhe com cura. Se acha que o quimbandeiro, Zifio, se tem sempre que se trabalhar ali com proteção e com demanda. Esse preto velho também trabalha com proteção e também trabalha com quebra de demanda, né, Zifio? Se trabalha de todas essas maneiras. Então, Zifio, como que esse velho chega na Quimbanda, Zifio? Para você poder trabalhar com as energias mais densas, Zifio, você tem que ter esse conhecimento. Você tem que ter o conhecedor dessas vibrações que são menos sutis. E esse velho, se já viveu experiências o suficiente dentro da carne, Zifio, dentro desse plano, para ter o conhecedor dessas energias mais densas, Zifio. Então, se as vidas passadas desse velho, Zifio, se proporcionou
porque ele tivesse o contato com a magia que vocês chamam aqui de magia negra, se foi possível para esse velho se ter esse contato. Se não necessariamente, Zifio, todo o espírito que se manifesta como o quimbandeiro, Zifio, se teve que ter em algum momento o trabalhador do lado negro, né, Zifio? O trabalhador com a magia negra, Zifio. Tem alguns que não necessariamente nunca usaram a magia negra propriamente dita, Zifio, mas se especializaram, se conheceram, se fizeram estudador, seja ele aqui na matéria, Zifio, ou seja ele nas escolas do astral, Zifio, se fizeram um estudador para ter esse conhecedor de como se trabalhar, Zifio, com os elementos da terra, seja por bem, seja por mal, seja para desfazer um trabalho que foi feito, para desfazer um trabalho de demanda, né, Zifio? Então, é dessa forma que o quibandeiro, seja um caboclo, seja um preto velho, ele vai estar atuando, Zifio. Ele vai estar atuando através dos elementos mais densos, dos elementos mais físicos e mais próximos da carne, viu, Zifio? Claro. Qual que é a função da religião na vida de uma pessoa? Se essa pergunta é uma pergunta bastante importante, Zifio. Se a religião, esse velho já se disse que é um rótulo, né, Zifio? Certo. Que é uma maneira que a pessoa encontra de expressar para os outros aquilo em que ela tem a fé. Se a fé é muito importante para cada um de vocês, eu já disse isso logo no começo dessa prosa aqui, né, Zifio? A fé é a maior das armas, é a maior das firmezas e é a maior das bengalas que vocês podem ter aqui. É o apoio de cada um de vocês para viver nesse plano. E se a religião, Zifio, é a maneira que o Zifio vai encontrar aqui nesse plano de se comunicar com outras pessoas, de se conhecer outras pessoas que tenham a mesma fé, que se tenha a mesma forma de acreditar, Zifio, de como o mundo é mundo, né, Zifio? De como o mundo foi criado, de como o mundo vai acabar, de como se manifesta as coisas do mundo e as coisas do outro mundo, né, Zifio? As coisas do além também, dependendo da religião. A religião, ela tem uma importância que pode ser fundamental, Zifio, mas é importante que a gente não se apegue tanto assim a esses rótulos, Zifio. É importante que você tenha a sua fé, Zifio, que você tenha a sua crença, Zifio, que você tenha a sua forma de acreditar em cada uma das coisas que acontecem nesse mundo, Zifio. Isso é importante, Zifio. Agora é importante que você também saiba que o outro vive outra vida, que o outro tem outra missão, Zifio, que o outro está fazendo uma outra passagem diferente da sua passagem aqui nesse plano. E que a fé do outro, Zifio, não precisa ser igual à sua. A fé do outro é a fé do outro, porque, como eu já disse, o outro tem que passar por experiência diferente da experiência que você tem que passar aqui, Zifio. Então, a religião, Zifio, ela é importante, mas mais importante que a religião é a fé, Zifio, é a vontade de fazer o bem e o respeito, Zifio. O respeito a cada um daqueles outros que pensam diferente de você, Zifio. Porque já foi dito, já foi redito, Zifio, que não é papel de ninguém daqui desse mundo se julgar o outro, seja ele por religião, seja ele por qualquer opção que a outra pessoa tenha. Cada um vem aqui, passa pelas experiências, Zifio, que tem que passar. Se passa pelos encontros, pelas situações, pelos momentos que se tem que passar dentro desse plano, né, Zifio? Dentro dessa caminhada, porque, na verdade, a vida de cada um dentro desse plano é uma caminhada, Zifio. Ela tem um começo, ela tem uma distância a ser percorrida e ela vai ter um fim em algum momento, Zifio. E nesse fim é que se percebe realmente, Zifio, que o que realmente tem valor, o que realmente não tem valor, e o respeito, Zifio, é algo que tem muito valor. O respeito ao próximo é algo que tem que se ter
dentro do coração de cada um, independente da sua religião, independente do que você acredita, independente de se você acredita nesse velho, se você não acredita nesse velho. É importante que se tenha o respeito a cada um dos seus irmãos, seja ele um irmão encarnado, seja ele um irmão desencarnado. Então é importante esse respeito. A religião ela é apenas um rótulo para que vocês possam se comunicar, se conhecer e encontrar dentro desse mundo de vocês um lugar onde você vai estar conversando com pessoas que têm uma crença, uma fé parecida com a sua. Porque se a gente for pensar bem, se dentro da própria religião de Umbanda, por exemplo, se tem muita diferença. Tem muita diferença. Se dentro da própria religião evangélica, se tem muita diferença. Dentro de cada uma pessoa, o que um acredita é diferente do outro, mesmo das pessoas que se dizem da mesma religião. Então, é importante a religião, é importante ter a fé, é importante, mas mais importante que isso, é você se conhecer e respeitar aquele próximo. Se conhecer, e quando você se conhece, você percebe que você é único. Quando você percebe que você é único, você percebe que cada uma das pessoas que estão nesse plano também são únicas. Então, não dá para a gente estar impondo o que a gente acredita para uma outra pessoa. Cada um acredita naquilo que veio para acreditar nesse plano. Claro que sim. Pai Bento, como funciona o processo obsessivo e a instalação de doenças de origem espiritual? Certo, voltando a falar um pouco dessas doenças, como eu já disse para vocês, na outra pergunta, a doença ela não é algo que sempre se parte desse lado. Se vem desse plano mais denso em que vocês se vivem. A doença, muitas vezes, ela é do outro lado e vem passando para esse plano. E a doença causada por uma obsessão, causada por um processo obsessivo, o que é um processo obsessivo? O processo obsessivo, se nada mais é do que se algo que vai estar tomando a sua energia, vai estar, de certa forma, pegando a sua energia para ela. Esse algo, esse algo nem sempre é um espírito, se tem muitas pessoas que se auto como é que fala, sabota. Se auto sabota. Se auto adoenta, isso, Então, se tem pessoas, que acha que está com encostos, se acha que está com um espírito obsessor, se está com quiumba, se está com um monte de egum em cima, e na verdade a pessoa ela está se auto-sabotando, se está ela mesma sendo o seu próprio obsessor. E o que é isso? Significa que a pessoa tem algo ali que está drenando sua energia, seja ela uma energia mental, seja ela uma energia emocional ou seja a própria energia física. No caso de um obsessor espiritual, no caso de um espírito ou de uma entidade que esteja encostada, como vocês chamam aqui, encostada porque se entende que aquele espírito ele vai estar dentro do campo áurico, dentro da energia vital de cada um de vocês que estão aqui nesse plano. Então esse espírito ele se vem, se aproxima de um médium, de uma pessoa e fica alimentando pensamentos, energias, sentimentos naquela pessoa que facilitem o processo obsessivo, que facilitem ao espírito obsessor, que facilitem a forma de pensamento que está se formando e obsidiando o próprio médium, o próprio pessoa, a ficar numa vibração que é uma vibração
que facilita essa drenagem, facilita ao espírito se encarregar de retirar a energia vital dessa pessoa. E se a pessoa ela começa a ter essa energia vital, isso daí é fato, que em determinado momento a pessoa vai adoecer. Ela vai adoecer ou pela mente, ou pela emoção, ou vai adoecer pela própria carne, né, Zé? Vai adoecer pelas próprias doenças que vocês têm aí, um monte de nome de doença que pode ser causada por desequilíbrio. Mas, Zé, é importante se dizer uma coisa. Para um processo desse, Zé, de obsessão, um processo de um espírito se fazer presente e retirar essa energia, existe uma necessidade de algo, de uma permissão, de algo que atraia esse tipo de espírito ao seu campo áureo. Se vocês dão o nome aqui de afinidades, então se é necessário que se permita uma afinidade energética desse processo obsessivo. Se a pessoa se guarda, se essa pessoa ela se mantém em pensamentos positivos, se mantém em emoções positivas, se mantém sempre positivos, dificilmente um espírito vai ter como está obsidiando, como está drenando qualquer carga ou como está alimentando qualquer coisa negativa, porque é aquilo que eu já falei no começo. Quando você se conhece, quando você só alimenta coisa boa para você, você passa a ter um entendedor do seu corpo, passa a ter um entendedor da sua mente, das suas emoções. Então qualquer processo obsessivo que vá se instalar, ele vai ser percebido por você. Então, eu vou fazer aqui uma analogia, dessa situação com a situação de um lago, Sim, senhor. A situação de um lago. Zefio às vezes vai passear, Zefio, e encontra no meio da mata um lago, Zefio. Esse lago, ele vem correndo de um rio, e esse rio deságua no lago, e o lago ele também tem uma saída, né, Zefio? E para quem olha o rio, Zefio, se vê aquela água assim, constante em movimento, se vê aquele balançar de água, aquele monte de água que desce, mas quando se olha para o lago, se vê um espelho, né, Zefio? Se vê aquilo calmo, Zefio, se vê aquilo parado. Zefio seja um lago, Zefio. Se visie, Zefio, se entenda como sendo um lago. Se alguém jogar uma pedra no lago, Zefio, ele vai ondular, Zefio, e vai ser perceptível. Se alguém jogar uma pedra numa corredeira, Zefio, se não dá nem para perceber que teve uma pedra caindo ali. Se alguma árvore derrubar uma folha, Zefio, num lago, Zefio, se vai se perceber. E o que acontece, Zefio, quando se joga uma pedra num lago, se joga uma folha no lago, Zefio? Ela balança o espelho do lago e em poucos minutos, Zefio, se for muito forte, em poucos minutos, o lago já está calmo de novo, Zefio. Então, Zefio, a gente tem que se vigiar, tem que se conhecer, Zefio, seja espírito desencarnado, seja um espírito que está obsidiando algum irmão, ou seja um médium que está precisando de ajuda, que está precisando se livrar de alguma demanda, Zefio. É importante que você saiba quem você é, que você se conheça e se enxergue como esse lago, Zefio. Assim, qualquer pedrada, Zefio, qualquer balançar, se percebe, se harmoniza e se acalma de novo, Zefio. Graças a Deus. Pai Bento, estamos chegando aqui nos minutos finais. Tem alguma questão ou algum assunto que eu não levantei que o senhor gostaria de trazer à tona ou ensinar a gente? Se tem sim, Zefio. Se tem sim. Esse velho aqui, ele encontra no caminho dele, Zefio, às vezes muita pessoa doente, mas que não enxerga a própria doença, Zefio. Muita pessoa que se auto-sabota, né, Zefio, como você falou, que causa as próprias doenças, mas que se acha que é sempre culpa de um quiumba, que se acha que é sempre culpa
de alguém que mandou um trabalho, ou se é sempre culpa daquela pessoa que atrapalha a vida da pessoa. Se esse preto velho se pode dizer para você, que está ouvindo essa mensagem, Zifio, é que esteja sempre, Zifio, esteja sempre atento a tudo que a vida lhe mostra, Zifio, dentro de você e fora de você, Zifio. Está tudo ligado, Zifio, está tudo ligado. Então, se tem algo ruim dentro de você, se tem algo que está te machucando, se tem algo que está te deixando triste, Zifio, vão aparecer sinais no seu campo de visão, no seu campo de audição, Zifio, em toda a sua volta, se vão aparecer sinais que vão te ajudar a entender o que está acontecendo, Zifio. Se já foi falado há muito tempo atrás, Zifio, que o segredo, Zifio, o grande mistério, Zifio, é orar e vigiar. Se você tiver a fé da oração, Zifio, e tiver vigiando o tempo todo, Zifio, se dificilmente, Zifio, vai se adoecer, Zifio, por qualquer coisa. Se dificilmente, Zifio, você vai se encontrar num processo obsessivo, se dificilmente, Zifio, vai se encontrar num processo autodestrutivo, Zifio. Então, a mensagem que eu posso dizer, Zifio, é que o excesso, Zifio, do pensamento, ele é prejudicial. A falta do pensamento, Zifio, também é prejudicial. O excesso das emoções, Zifio, ele é prejudicial, assim como a falta das emoções também é prejudicial. Cada um de vocês, Zifio, cada um dos que vem para esse plano e também dos que ficam no plano de casa, Zifio, eles têm que buscar, se tem como objetivo primeiro, Zifio, se encontrar o seu próprio equilíbrio, Zifio, se encontrar a sua própria harmonia, Zifio, e se faz isso através da oração e através da vigília, Zifio. Se faz isso observando a si próprio, observando tudo aquilo que acontece ao seu redor. A principal doença que esse velho encontra hoje, Zifio, para aqueles que sentam no banco do velho, as principal doença que esse velho encontra são a ansiedade, Zifio, se a depressão, Zifio, são doenças que se tomam as pessoas pela a confusão que as pessoas fazem com o tempo. Se a ansiedade, Zifio, acomete as pessoas porque as pessoas esquecem de se viver, esquecem de se estar presente, Zifio, na consciência do corpo físico, se esquece de estar presente do que se está acontecendo ao seu redor, do que se está acontecendo dentro de si, e se fica pensando no que é que vai acontecer, no que é que outra pessoa vai pensar do que aconteceu, do que é que vai estar tomando um outro rumo. Zifio, se não aconteceu ainda, Zifio, se espera acontecer, Zifio, se espera acontecer, ou se faz o possível para que não aconteça, mas se faz o possível agora, Zifio, se faz o possível no momento onde você se encontra e se faz o possível no local onde você se encontra. Então, se a pessoa tem agido dentro de um estado de vigília permanente, Zifio, se tem vivido a vida dele no momento que ele vive, dificilmente a pessoa vai se dar por ansiosa, Zifio. Dificilmente a pessoa vai precisar sentar na frente do toco do velho e falar: seu velho, meu pai, se eu estou muito ansioso, se eu estou com problema de ansiedade, se angústia, uma angústia muito grande. E isso é que o velho mais escuta, que a pessoa está angustiada, que a pessoa está ansiosa demais, que a pessoa está preocupada demais com aquilo que ainda vai acontecer, com aquilo que às vezes nem vai acontecer ainda. Então essa é a mensagem que esse velho passa. E com relação à depressão, Zifio, com relação à tristeza muito grande que a pessoa sente, é um pouco o contrário disso que o velho acabou de falar. Então a pessoa que ela fica pensando muito naquilo que já foi, Zifio, a pessoa que fica vivendo e revivendo, Zifio, aqueles sentimentos que já cometeram ela no presente antigo, já não é mais presente, é passado, né, Zifio?
Então essa pessoa ela acaba por se deprimir, se acaba por ficar revivendo algo que não deveria ser revivido, Zif, algo que deveria ser vigiado, observado, aprendido e transformar tudo isso em evolução, Zif. Esse velho, ele gosta de trabalhar, Zif, ele trabalha para o orixá do pai Obaluaê, Zif, se trabalha diretamente ligado a isso que você chama aqui de evolução. Se esse velho pode dizer para as pessoas, é que as pessoas estão sempre vigiando si próprio, o seu sentimento, o seu pensamento, o seu corpo, Zif. Então essa pessoa ela vai conseguir evoluir com muito mais facilidade, Zif, porque ela vai se conhecer, ela vai saber o que deve, o que não deve, para o seu corpo, para a sua mente e para o seu emocional, Zif. Porque é através desse equilíbrio, disso que a gente chega na luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Graças a Deus. Pai Bento. Então, assim, como uma mensagem final, que palavra de sabedoria o Senhor gostaria de deixar conosco? Se a palavra de sabedoria, Zif, ela é de uma simplicidade muito grande, Zif. Ela é de uma simplicidade imensa, Zif. Porque às vezes a gente complica o que é fácil, a gente complica aquilo que não precisa ser complicado. A palavra de sabedoria ela já está escrita, ela já está falada, já está na boca do povo. A gente só tem mesmo as pessoas que estão ouvindo esse velho é que passar a agir de acordo com aquilo que a gente já sabe. Então não precisa um velho vir aqui e dizer para todo mundo que tem que orar e que tem que vigiar, que tem que ter fé e que tem que se observar e se aprender consigo mesmo e se aprender com tudo que acontece ao seu redor. Não precisa um velho vir aqui e dizer essas palavras, porque isso já está na sabedoria de todo mundo, isso daí já está sendo dito por tantas pessoas, sendo dito por tantos espíritos, por tantas pessoas. O que precisa, na verdade, é se agir conforme o que se diz, se agir conforme o que se pensa, se dizer conforme o que se pensa. Então, quando você equilibra o que você diz com o que você pensa, com o que você sente e com como você age, Zif, quando tudo isso está em harmonia, Zif, a consciência ela é plena, Zif. A consciência ela é 100% plena. E dentro de uma consciência plena, Zif, se não tem doença, se não tem obsessão, se não tem dificuldade para si próprio, e aí você sobra espaço, Zif, para estar ajudando aqueles irmãos que estão precisando. Você sobra espaço para estar ajudando todo o planeta que está ao seu redor, toda a natureza que está ao seu redor, a evoluir e crescer. Se essa é a mensagem que o velho pode dizer, se espera esse velho que uma pessoa, Zif, que uma pessoa possa ouvir essa mensagem e se ter um entendimento através dela e se chegar à luz aí da consciência plena. A pessoa que chega à luz da consciência plena, ela dificilmente volta a viver na fantasia e na ilusão desse mundo, viu, Zif? Graças a Deus! Qual o Senhor falou contigo? Salve Deus! Salve, Senhor Deus! Tá certo, então. Olha, muito obrigado por essa oportunidade de estudo convosco e com a sua falange através de vós, viu? Sim, graças a Deus, Zif. Eu agradeço também a oportunidade de estar passando essa mensagem a você e a todos aqueles que dão valor ao que você faz, viu, Zif? Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Está chegando a hora, preto velho se despede e já vai embora. Graças a Deus. Alex? Oi. Podemos falar consigo um pouco? Pode. Graças a Deus. Como é que você está se sentindo agora? É sempre muito bom trabalhar com o Pai Bento, né? O Pai Bento ele traz essa energia da harmonia, da paz, sempre muito maravilhoso. E sempre que ele vai também, ele deixa, graças a Deus, a energia dele dentro de mim numa harmonia muito grande. Então,
oportunidade maravilhosa estar aqui, podendo ser instrumento dele, para passar a mensagem dele, do jeito dele, da forma dele, para cada um de vocês que estão ouvindo aí. Graças a Deus. Que cidade é essa? Essa aqui é a cidade de Aracaju. Graças a Deus. Você é daqui? Não, eu sou, na verdade, da cidade de Sorocaba, em São Paulo. Já vivo aqui há 4 anos. Meu! Você também é de lá de Sou de Piracicaba. Ah, é pertinho mesmo. Ah, que legal. Olha só onde a gente foi Foi se encontrar, né? para fazer diálogo, em Aracaju, cara. Foi. Graças a Deus. Por falar em se encontrar, temos aqui nossos anfitriões, né? Lívia, André, muito queridos, e chegamos até si. Como que foi isso? Vou pedir para você explicar, porque assim as pessoas entendem que não é porque um dirigente é mais antigo, pode não entender desse processo tecnológico, né, dentro de um trabalho sério, que ele vai deixar de ser flexível ou indicar aqueles que compreendem o propósito do diálogo com os espíritos e podem muito bem se tornarem instrumentos, né, como foi o seu caso, para essa colheita de sabedoria de uma entidade espiritual. Então conta como é que foi para você chegar no diálogo. Foi um processo bastante interessante, né? Então, o André, o nosso anfitrião aqui, ele já conhecia a casa onde eu executo o trabalho de caridade, que é a Casa de Caridade Navegantes de Oxalá. Ele já fez, acho que, parte da corrente, um período lá, conheceu a dirigente da casa, que é a babá Mãe Angélica, né? E ele entrou em contato com ela inicialmente para saber se ela teria o interesse, a oportunidade também, a condição de estar fazendo um diálogo, ou se ela saberia alguém de confiança da casa que ela tivesse para indicar isso. Então, como eu já comentei, né, Mãe Angélica, ela já é uma senhora, ela não conhecia o diálogo com os espíritos, ela pouco tem contato com o YouTube, com os canais do YouTube, com a tecnologia de uma maneira geral, e ela até se achou assim meio estranha, falou, isso é meio moderno para mim, eu não conheço muito, mas mesmo assim isso não fez com que ela enrijecesse, simplesmente negasse. Ela veio, conversou com a gente, conversou comigo, com mais alguns irmãos lá da casa, então irmãos que já conheciam o diálogo com os espíritos, que já tem um pouco mais de ligação com a tecnologia, para fazer um estudo, para trazer um pouco de conhecimento para nós mesmos, né, através da tecnologia. E a gente explicou a ela, falou o que era tal, e ela nos cedeu essa oportunidade, então, de estar vindo aqui e fazendo o diálogo. Então, ela nos convidou, me colocou em contato com o André, conversei com o André diretamente para agendar, para marcar e poder estar aqui. Então é bem interessante, mesmo ela não tendo plena consciência, né, não tendo pleno entendimento do que é o diálogo com os espíritos, do trabalho que é feito, do trabalho que é realizado. Ela nos confiou, ela não se fechou, não fechou a casa com relação a isso, pelo contrário, ela abriu para nós o que ela não poderia estar fazendo aqui, ela abriu para nós para poder estar aqui, poder estar servindo de instrumento, como você mesmo já disse. E abriu aí um precedente, né, registrando, porque por mais que um ou outro tenha feito isso nessa caminhada de mais de 5 anos, esse caso ficou muito evidente, né? E minha palavra de agradecimento a essa dirigente que deu um exemplo muito bonito, não é? Desapego, de solidariedade, de confiança, não é? Sobretudo nos guias, porque se o guia disse, o mentor, eu falo, será que ele não sabe que é bom, que vai ajudar, que vai ser útil? É confiar no guia também, né? Com certeza. E até deixo registrado aqui com você que eu já conheci o canal já me foi útil várias vezes, já me trouxe entendimentos, conhecimento dos guias, já me trouxe muita informação, e logo que ela me falou, logo que ela comentou dessa possibilidade, eu já me coloquei à disposição. Melhor ainda que Pai Bento se mostrou interessado, me intuiu a estar aqui, a trazer as coisinhas dele para cá e ele fazer esse diálogo com vocês. Que assim seja. Graças a Deus, aqui em Aracaju, no Sergipe, vamos aí continuando com a jornada do diálogo com os espíritos. Um agradecimento muito grande a si
e ao Pai Bento de terem aberto aí esses estudos aqui nessa cidade, nesse estado, viu? Gratidão é minha também. Muito obrigado. Se filho seja um lago, Zé filho. Se visise, filho. Se entenda como sendo um lago. Se alguém jogar uma pedra no lago, Zé filho, ele vai ondular, Zé filho, e vai ser perceptível. Se alguém jogar uma pedra numa corredeira, Zé filho, se não dá nem para perceber que teve uma pedra caindo ali. Se alguém se alguma árvore derrubar uma folha, Zé filho, num lago, Zé filho, se vai se perceber. E o que acontece, Zé filho, quando se joga uma pedra num lago, se joga uma folha no lago, Zé filho? Ela balança o espelho do lago e em poucos minutos, Zé filho, se for muito forte, em poucos minutos, o lago já está calmo de novo, Zé filho. Então, Zé filho, a gente tem que se vigiar, tem que se conhecer, Zé filho, seja espírito desencarnado, seja um espírito que está obsidiando algum irmão, ou seja um médium que está precisando de ajuda, que está precisando se livrar de alguma demanda, Zé filho. É importante que você saiba quem você é, que você se conheça e se enxergue como esse lago, Zé filho. Assim, qualquer pedrada, Zé filho, qualquer balançar, se percebe, se harmoniza e se acalma de novo.